Dando continuidade, então, nós estávamos falando sobre autonomia. Então, fala que no atendimento ao público é fundamental haver autonomia de pessoal de linha de frente. E é uma das condições básicas para o sucesso desse tipo de trabalho. Por que a gente fala isso? Porque se de repente o cliente ele quer comprar alguma coisa e ele vai esperar para que você vá até o seu chefe, seu supervisor, para perguntar se pode vender, o cliente, como nós falamos, reclamão, o cliente nervoso, ele não vai ter paciência de te esperar para que você venha com o aval do seu superior para que a venda seja efetuada. Nós, seres humanos, nós somos assim. Quando é para a gente comprar, então a gente vai lá, escolhe, experimenta, pergunta. Então, diga-se de passagem que nós temos todo o tempo do mundo para que a gente possa fazer a escolha de uma aquisição. Mas a hora que começa um pouco mais do processo burocrático, que seria a parte de forma de pagamento, entrega, desconto, nós já vamos perdendo a paciência, nosso tempo já começa a ficar escasso. E aí então, se esse profissional da linha de frente não tiver condições básicas para poder ter autonomia e resolver a situação daquele cliente para que aquela venda seja bem sucedida, infelizmente ele vai perder a venda, porque o cliente não vai esperar ele ter autonomia de um superior para decidir o que será feito naquele momento. Mas para ter autonomia, se faz necessário um mínimo de poder para atuar de acordo com a situação, e esse poder deve ser conquistado. Então, não é do dia para a noite, de uma semana para outra, que o meu supervisor, que o meu superior vai me dar autonomia. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu preciso conquistar isso. Eu preciso conquistar o meu espaço para que o meu superior comece a ter confiança no meu trabalho e aos poucos ele vai me dando poder. A gente chama de poder, né? Autonomia. Para que eu possa, então, começar a atuar em alguns conceitos diante do cliente sem pedir permissão para que aquilo possa acontecer. O poder aos funcionários serve para agilizar o negócio. Às vezes, a falta de autonomia se relaciona com a fraca liderança do chefe. Quando se dá poder, né? É forte essa palavra. Eu tenho poder. E como eu sempre falo, dê poder a uma pessoa que você vai conhecer realmente quem ela é. Então, quando a gente dá poder a um colaborador de uma empresa, e se ele for um colaborador que ele souber utilizar esse poder, com certeza os negócios que tiver ao comando dele vai ser agilizado. As coisas vão começar a acontecer com mais rapidez. Existem alguns líderes, alguns supervisores que têm medo de repassar esse poder porque acha que vai ser tomado a vaga dele, que ele vai ficar vai ser mandado embora, ou de repente aquele funcionário começa a se destacar mais em termos de autonomia, e aí esse líder começa a ficar um pouco amedrontado. Então ele não repassa essa autonomia, ele não repassa esse poder exatamente pelo fato de ter medo, né? A gente fala que é mente fraca do líder de perder a vaga para um funcionário que está se destacando na autonomia. Para o cliente, a autonomia traduz a ideia de agilidade, desburocratização, respeito, compromisso e organização. Vamos se pôr no lugar dos clientes. Nós somos clientes.
Imagine tudo que nós perguntamos a um determinado profissional e ele não tem autonomia para responder para nós. E não está muito longe. Quantas as vezes que nós ligamos em algum lugar e a pessoa não tem autonomia para poder passar informação? Quantos lugares que nós ligamos pedindo uma informação e a pessoa não tem autonomia de informar aquilo? Qual é a frustração dos clientes em não ter a pessoa que ele está confiando aquele produto na qual ele está comprando, não ter autonomia para poder ajudar ele de alguma forma? Nós clientes, nós queremos as coisas rápidas. Nós somos muito momentâneos, digamos aí geração Z, ou nós queremos para agora, ou então nós não queremos, não daquela empresa, de repente aí de um outro concorrente. Então, nós clientes, nós entendemos que a autonomia nada mais é do que agilidade. Tudo que eu pergunto, o vendedor tem autonomia para responder. Não é aquela coisa burocrática, onde tem que passar pelo chefe, pelo líder, para ele assinar, para que a coisa possa acontecer. Ele entende a autonomia como respeito comigo, que sou o cliente. Compromisso com o cliente e uma empresa organizada, onde ela delega autonomia para todas as pessoas que ela achar que é necessário, pela confiança que se deu um determinado tempo de trabalho. Com ela, o cliente não é jogado de um lado para o outro. Não precisa passear pela empresa ouvindo dos atendentes. Esse assunto eu não resolvo. É só com o fulano. Procure outro setor. Já aconteceu isso com vocês, gente? De ser lançado às traças? Vai para lá, vem para cá. Isso acontece muito quando nós ligamos em algumas empresas. E aí vai passando, tecle não sei o que, tecle não sei o que, tecle não sei o que, até chegar onde realmente nós precisamos resolver o nosso problema. E dentro de uma empresa física, pelo que nós estamos vendo aqui, também não é diferente. A autonomia é você não ficar zanzando pela empresa porque ninguém consegue solucionar o seu problema. E aí você vai na pessoa que te atendeu na hora da venda, não é com ele. Aí ele pede para você ir no setor responsável, fulano está na hora de almoço. Aí você tem que esperar o gerente que está numa reunião. Ou seja, entende-se então que a única pessoa que tem autonomia para resolver um defeito de fábrica é só o gerente? Ou de repente será que as pessoas têm autonomia, mas elas acabam saindo de fininho porque elas não querem abraçar o problema do cliente? Digo eu que o cliente, quando ele sai insatisfeito da empresa, principalmente quando nós falamos de autonomia, a probabilidade dele querer voltar e ter medo de ter um problema e ficar sendo jogado para lá e para cá, acaba fazendo com que ele não queira mais ser cliente daquele determinado local. A autonomia na ponta, na linha de frente, demonstra que a empresa está totalmente voltada para o cliente, pois todo o sistema funciona para atendê-lo integralmente. Imagina que delícia, gente. Tudo bem, nós entendemos que as empresas elas têm setores, os setores precisam ser respeitados e eu não posso tomar a frente de um problema que não seja da minha alçada. Mas se eu consigo resolver esse problema, mesmo não sendo do meu setor, por que não fazer? De repente pode ser que o cliente em si, ele ache que é apenas a minha obrigação de fazer isso. Mas para os meus superiores, para os meus líderes, indiretamente eles estão analisando a minha forma de atendimento. Então, a autonomia realmente ela tem que ser dada para todos os colaboradores da linha de frente,
na qual os líderes se sentem confiança em repassar esse poder a cada um deles.